1 Samuel 3. Então, assim, irmãos, veja bem, eu vou dividir a mensagem em 2 pontos que eu considero, pelo menos hoje, dentro desse tema de encontro, muito importantes, tá? Primeiro ponto, como diz um pastor amigo meu, primeiro tópico, né? Primeiro ponto, é sobre nós termos um encontro com o Senhor, né? Porque vamos pensar um pouquinho do ponto de vista espiritual. Vai ter um dia que pessoas que fizeram a obra, isso está lá no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, eu não preparei essa referência, mas depois você procura lá. Elas vão chegar para Jesus e elas vão dizer: Senhor, mas nós profetizamos em Teu nome. Você já leu na Bíblia isso? Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos tanta coisa. E qual vai ser o resultado dessa, né, nesse diálogo? O que Jesus vai dizer para ela? Nunca vos conheci. Você já parou para pensar nisso? Que tem gente que às vezes ela faz para Deus, mas naquele dia do juízo lá e no acerto de contas, Jesus vai olhar para ela e vai falar: eu nunca vos conheci. Então isso é uma coisa que pesa, irmãos. E a gente tem que ter no nosso coração o objetivo de conhecermos o Senhor, encontrarmos a Deus num sentido de que nós somos ministros de Deus, mas nós estamos constantemente sendo por Ele ministrados, né? Então é mais ou menos o seguinte, vamos pensar da seguinte maneira. Eu quero muito, um exemplo, eu quero muito que o Ângelo é esse rapaz abençoado daqui, eu quero muito que ele seja salvo. Mas antes de eu desejar a salvação dele, eu tenho que pensar na minha salvação. Parece ser um pouco egoísta isso, né? Mas aí o que as Escrituras ensinam? O que adianta você ganhar o mundo todo? Perder a sua alma. Não adianta, irmãos, não tem fundamento. No Evangelho não é assim. No Evangelho você vê que Jesus, no Novo Testamento, existem várias referências. Ele abençoou várias pessoas. Essas pessoas elas foram abençoadas. Daquele ponto em diante, elas tinham condição de abençoar outras pessoas, né? Mesmo aqueles que vinham intercedendo. Jesus, eu estou com um problema lá em casa. Elas receberam uma palavra aqui, Deus abençoou elas aqui, Jesus abençoou elas aqui. Aí elas foram adiante, né? Então, assim, nós precisamos refletir sobre essa questão de nós termos um encontro com Cristo, sabe? É uma coisa que eu tenho, é uma tecla que eu bato muitas vezes, porque, igual eu falei para vocês, às vezes a gente sobe ali na responsabilidade de começar um culto, de começar uma reunião, às vezes até de fazer uma reunião. Eu já tive, o pastor já teve os seus imprevistos, já tive situações em que eu estava preparado para abrir o culto, e me veio a informação: o pastor pediu para você fazer o culto. Aí eu fico pensando: Deus, o que eu vou pregar aqui agora? Jesus, mulher hemorrágica de novo? Não, foi na segunda. Segunda-feira, mulher hemorrágica. Olha a unção, né? Quarta-feira, o que eu preguei? Aí você começa, né? Não é assim, estou só ilustrando. Mas a gente tem essa responsabilidade de saber o que está fazendo, mas, sabe, se esforçando ao máximo para não fugir aquilo do coração. Não, eu tive um momento com Deus antes desse culto, dessa reunião. Eu tive um momento em que eu ouvi uma palavra. Eu tive um momento em que eu estava aprendendo alguma coisa lendo a Bíblia. E quando eu subo ali pelos degraus ali do altar, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Porque eu tive um encontro com o Mestre. Eu sei o que Ele quer de mim aqui em cima agora, nesse momento. Eu sei a unção que Ele está liberando aqui agora, né? Por exemplo, cultos que acontecem costumeiramente no domingo, eles são mais espirituais. Então, um pouquinho mais cedo na igreja, orando um pouquinho mais, ou quem sabe já no sábado, se consagrando um pouquinho mais, vale a pena. Esse é um encontro que vai gerar outros encontros. Aí esse é o segundo ponto que eu queria citar com você. Mas o primeiro é você, é o seu pessoal, é o seu particular. Vamos ler lá 1 Samuel 3... E aí eu acho que a maioria já percebeu que eu vou falar de quem? Do Samuel. Samuel, que eu não sei se você vê com esses olhos, mas o Samuel, irmãos, veja bem, ele não estava no templo por vontade própria. Você já parou para pensar nisso? Quem que teve essa ideia do Samuel morar no templo? Foi a mãe dele. Que mãezinha mais ungida, né? Nasceu no coração dela. O negócio é o seguinte: se Deus me der um filho, não vai passar navalha na cabeça dele, ele vai morar no templo. Vai ser assim. O Samuel é esse camarada aí.
Mais ou menos isso, né? Com exatidão talvez não seja, mas é mais ou menos isso. E ele vai ser assim. E aí, se você ler desde o Samuel capítulo 1 ali, 1 Samuel capítulo 1, em decorrente ali os outros capítulos, você vai perceber que ele nasceu de uma oração que a Ana fez, de um propósito, de um voto que ela fez. Nasceu de uma tristeza que ela sentia por conta dela ser estéril, até então ela não podia ter filhos. E aí quando ele nasce, né, a Bíblia deixa claro ali que eles voltam para a terra deles, eles foram no templo, ela orou e tudo mais. Aí eles voltam para lá e ela engravida. Quando ele nasce, ela fala, é de Deus. Só vou esperar desmamar. Desmamou, eu vou levar para o templo. E aí, naquela época era uma vez por ano. Todo ano eu vou levar lá o terninho dele, né? Era a roupa lá deles, né? Eu estou falando terno, mas não era um terno, né? Mas eu vou levar a roupinha dele lá e conforme ele vai crescendo, eu vou mandando uma roupinha diferente e ele vai ficar lá. Ele não é meu, ele é do Senhor. E assim foi a vida do Samuel. Não foi uma coisa que nasceu no coração dele. Esse é o primeiro detalhe que eu queria chamar a sua atenção. Segundo detalhezinho, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta, se você já parou para pensar. Quem era o sacerdote do Samuel? O pastor dele era o Eli. Olha o exemplo que o Samuel tinha debaixo do nariz dele. Não tinha exemplo nenhum, já estou resumindo aqui. O Eli não era exemplo para o Samuel. Os filhos do Eli, muito menos. Se você ler a Bíblia, você também vai perceber isso. Que eu acredito, eu tenho eu faço essa análise bíblica. Eu acredito que o cargo da igreja, de algumas funções da igreja, eu acredito que seriam dos filhos de Eli, mas eles viviam uma vida tão errada, tão bagunçada, que o Samuel acabava fazendo o que era a função dos outros. Era o único serzinho que estava ali servindo a Deus, um Deus que ele, entre aspas, ainda não conhecia, e aí tinha o profeta Eli ali para meio que dirigir ele, mas coitado do velho, estava mais para lá do que para cá, né? Dormia encostado numa pilastra, né? Anciãozinho, tadinho. E aí eu fico assim, imaginando, irmãos, dentro desse cenário, que ele não conhecia, ele não tinha um encontro ainda com Deus. É só você ler a Bíblia e você vai perceber. Vamos lendo junto que você vai perceber isso. Olha o versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Se você resgatar essa palavra perante Eli, traduzir ela várias vezes, você vai perceber o seguinte, que sobre o aval de Eli, o Samuel servia a Deus. Então, tudo que o Samuel fazia era conduzido, dirigido pelo Eli. Já começa por aí. Aí vai discorrendo o assunto. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli, e disse, eis-me aqui porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu. No caso, Eli fala para o Samuel, né? Torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Então, olha como que era a visão do Samuel. Ele não sabia quem era Deus. Ele não tinha essa proximidade. E aí a Bíblia diz o seguinte, que Deus estava chamando Samuel, ele levantava, vou ver o que Eli quer. Chegava o Eli, vamos lá. Aí o Eli falava, mas eu não te chamei. Aí, como diz um amigo meu, eu estou vendo visagem, né? Ele voltava a dormir.
Daqui a pouco, de novo, ele levantava. Pois não, Eli, eis-me aqui, tu me chamaste. Aí o Eli, não, eu não te chamei, não. Então tá bom, então vou voltar. E eu acho que ele, aqui a Bíblia menciona 3 vezes, mas em cada vez que ele fazia isso, eu acho que ele ficava meio encucadinho. Daqui a pouco ele olha e fala assim, não, mas eu não estou chamando ele. E ele está dizendo que alguém está chamando. Isso é obra de quem? Isso é o Senhor. E aí a Bíblia fala o seguinte, lá no 9. Pelo que ele disse a Samuel, vai te deitar. E há de ser que se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Aí olha no 10. Esse pedacinho é muito interessante. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui eu vou fazer uma coisa a Israel, a qual todo que ouvir lhe tirarão ambas as orelhas. Até aqui está bom. Pensa o seguinte, irmãos. Samuel nunca tinha falado com Deus. O que ele tinha de ideia de quem Deus seria, eu imagino, era o que o Eli contava para ele, era o que a mãe dele contava para ele. Eu imagino que a mãe dele de vez em quando sentava, meu filho, como é que você está? Mãe, eu estou bem. Eu já te contei a história, por que você está aqui? Já, mãe. Não, vou contar de novo, então senta aqui, vamos conversar. Um dia eu estava lá, a outra mulher do teu pai me enchendo os para covar. Aí eu acho que ela começava a contar a história. Até que ela chegava e ela falava assim, ó, hoje você está aqui porque você é fruto de um milagre dele. Né? Acho que ele ficava nessa, que interessante, minha mãe. Não sei, eu imagino isso. Mas é fato pensar o seguinte, irmãos, o contato que ele tinha com Deus era praticamente nenhum, era do que os outros falavam. Um dia ele chega, ouve uma voz, por 3 vezes aquela voz está chamando ele não percebeu que era Deus. E aí daqui a pouco o sacerdote dele fala assim, ó, quando isso acontecer de novo, você vai falar desse jeito, e vai fazer assim, vai fazer assim. E aí quando aquela voz, já nessa última vez, chama, ele responde como tem que responder. Vou fazer uma pergunta para você, que eu quero que você seja assim, bem sincero. Irmãos, quem lhe tem chamado? Quem está lhe chamando, por exemplo, domingo de madrugadinha, quando você sai da sua casa, pega o biarticulado. Quem pega o biarticulado? Interbairros, né? Cabral Portão, Colombo SIC, Inter 2, Tamandaré Cabral. Estou falando dos ônibus que eu lembro assim na minha cabeça, né? Acrópole, tem um tal de Acrópole por aí, né? Tinha um outro que uma vez eu peguei esse ônibus, Santa Rita, acho que é? Tatuquara? Como é que é? Santa Rita, aquele que passa lá perto? Santa Rita o quê? Santa Rita, Pinheirinho, Tatuquara. Uma vez eu lembro que eu era evangelista no Cabral e eu tive que fazer um culto lá no Tatuquara. Eu saí 4 dias antes e ainda cheguei atrasado. Estou brincando. É que na época não tinha tanto ônibus, né? Mas eu lembro que a pastora, na época era a pastora Marlene, ela falou assim para mim, ó, você tem que sair bem cedo. Foi bem cedo? Ela falou, bem cedo. Irmãos, eu saí 5 horas. Eu cheguei 8h40, o culto era às 9. Falei, caramba, é pertinho, né? Ó, faz ó, né? Faz ó. Eu tinha cabelo nessa época ainda. Faz roça mesmo, né? Faz bastante tempo. Mas, irmãos, eu fico pensando, quem é que nos tem chamado? E eu vou falar uma coisa que isso tem que ser assim, bem sincero dentro do teu coração. Você precisa entender que Deus te chamou para você fazer o que você faz. Eu não sei de que maneira isso está entrando em você, mas pensa o seguinte, se eu faço simplesmente por fazer, naquele pensamento, não, o pastor está me colocando aqui porque, veja bem, o irmão faltou, ou o outro lá viajou, ou então, sei lá, porque ele viu que eu estava cantando um dia ali na cozinha, estava fazendo uns pastel, fritando uns pastel para a cantina, ele me viu cantando, pronto, agora você vai abrir o culto. Você tem que pensar o seguinte, quem que está me chamando? Porque, irmãos, eu vou ser bem sincero com você, talvez isso aqui venha até constranger alguns. Não faça
se você não tiver a compreensão exata de que é Deus quem está te chamando. Não faça. Não faça. Eu queria que você aprendesse a distinguir a necessidade do chamado. Graças a Deus que a nossa igreja cresceu, que o nosso ministério hoje é um pouco mais maduro, mas eu acho que nós, dentro do nosso coração, precisamos entender o seguinte, que nós devemos servir e fazer tudo que nos vem à mão para fazer, porque isso, inclusive, é uma recomendação bíblica. Mas dentro do nosso coração, nós também precisamos entender para que nós somos chamados, o que nós somos chamados para fazer. Esse encontro que Deus está tendo com Samuel, irmãos, ele é muito sério, porque a partir desse momento, sabe o que Deus vai falar para Samuel? Ele vai falar que ele vai acabar com Eli. Só isso, só. Ele vai dizer para o Samuel o seguinte, a gente vai ler daqui a pouquinho, mas eu já estou adiantando, ele vai dizer assim, que eu vou falar para você, quem ouvir isso aí vai se assustar. É isso que significa, né? Tinir as orelhas, né? A gente já leu, acho que é o 11. E diz o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Ó, o 12. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Deus está dizendo para o Samuel o seguinte: Samuel, tudo que eu falei que eu ia fazer contra o Eli, eu vou fazer. E eu comecei e eu vou acabar. E antes ele já tinha falado com Eli por meio de um profeta, e depois ele vai falar com Samuel, vai tratar desse mesmo assunto. Então, veja que não é pouca coisa. Veja que não é uma coisa assim simples, uma coisa rasa. Ele vai tratar com o Samuel de uma coisa muito séria. Ele está mudando o rumo praticamente de toda a história. Deus está tratando de toda uma história ali, porque aí ele vai tirar o sacerdócio do Eli, vai pôr o Samuel vai ser 3 em 1. Ele vai ser juiz, sacerdote, profeta. Você sabia disso? Ele tinha 3 ministérios nele ali. E aí a gente se pergunta: Deus, de fato eu estou fazendo por fazer ou eu estou fazendo porque eu sou chamado para fazer? Você tem que ter esse encontro com Deus. Quem vai definir isso? Claro, Deus é soberano, Deus é maravilhoso, mas somos nós chegando para Deus e falando assim: Deus, eu estou aqui, eu quero saber como tem que ser, como as coisas têm que ser. Eu nunca tive, irmãos, assim, problema em fazer muito, ou fazer pouco, ou estar num lugar. Olha, estou falando isso do fundo do meu coração, eu nunca tive esse problema. Às vezes a gente quer fazer bastante, às vezes a gente tem a iniciativa de fazer mais, porque aquela coisa toda, mas você percebe assim que não adianta você, e não é recomendável você fazer muito além daquilo que você deve fazer. Biblicamente falando, isso até chega a ser errado, né? O dia que a Marta ela fala para Jesus, né? Quando ele entra lá na casa da Marta e da Maria, a Marta chega para Jesus e fala assim: ô Jesus, fala para essa folgada minha irmã me ajudar aqui. Jesus repreende ela, porque não era para ela estar fazendo aquilo ali. Ele simplesmente olha para ela e fala assim: Marta, você está ansiosa, você está fadigada, sua irmã escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Sabe como que eu imagino a Marta fazendo? Fazendo assim, fazendo uma cara tipo... vou lavar a louça. Eu imagino as coisas assim, acho que minha mente é muito fértil, né? Mas Deus me livre disso. Mas enfim, eu imagino que, as coisas elas podem ser um pouco mais estreitas, um pouco mais afinadas, apuradas, irmãos, se nós tivermos um encontro verdadeiro com Deus. O obreiro que, por exemplo, ele nasceu para ser obreiro, lá no coração de Deus, ele nasceu para fazer aquilo, irmãos, e não dá trabalho em nada. Ele não dificilmente ele sai da curva. Dificilmente. Só se for uma coisa assim muito grave, muito séria e ignorante ainda, digamos. Eu tive um obreiro, num dos lugares que eu passei, que ele trabalhava em outra cidade. Só para você ter uma ideia. Ele morava na cidade em que eu era pastor e ele trabalhava a mais de 300 quilômetros de distância. 200 e pouco, quase 300, se eu não me engano. E o que acontecia? Ele chegava, minha esposa sabe quem é, minha esposa é essa moça aqui. Ele chegava para mim e falava assim: ó, pastor, o negócio é o seguinte, eu vou faltar esse domingo, não vou vir na igreja. E aí ele não vinha, na outra semana ele voltava, aí ele chegava, aquele ali é meu piá. Aquele está acordando agora, falou que ia ficar acordado a noite toda.
Aí, que bom que ele acordou, agora vai ver o negócio. Aí, ele daqui a pouco ele chegava e falava assim, pastor, estou de volta. Legal, irmão. Dava uns 2, 3 dias, pastor, só para avisar que eu estou indo viajar de novo, estou indo trabalhar. Tá bom, irmão, Deus abençoe. Irmãos, mas ele devolvia o dízimo dele certinho, porque o obreiro tem que devolver o dízimo, né? Não sei se você sabe, né? Está sabendo agora. Irmãos, ele orava meia hora, 40 minutos, 1 hora, antes de cada culto que ele ia participar, que ele ia ajudar ali. Ele, meu irmão, às vezes chegava, e teve um dia que eu até lembro, foi o último culto que eu fiz nessa igreja. Ele chegou tarde da noite e ele falou assim, pastor, está acabando o mês, eu sei que é complicado para a igreja, aquela coisa toda. Estou chegando agora de viagem, já saquei o dinheiro, estou vindo entregar meu dízimo, minha oferta, meu voto. Eu podia ter entregado amanhã ou depois, mas eu já estou adiantando para ajudar aí a pagar as despesas no mês da igreja. Então, olha sabe, a percepção que ele tem da obra, o carinho, o zelo que ele tem da obra. Era uma coisa assim fora do sério. Fora do sério. Para mim, foi um dos melhores assim obreiros que eu pude ter do meu lado no período que eu estive nessa igreja. Teve outros muito abençoados, mas esse me marcou. Mas ele não era tão presente, de corpo presente, mas ele era chamado para fazer a obra. Ele tinha tido um encontro com Deus, Deus falou para ele exatamente como ele ia ser, o que ele ia fazer, e ele não abria mão daquilo ali. Deus o abençoava e tem o abençoado, eu tenho notícias dele, de uma maneira tão especial, porque nesse encontro que ele teve com Jesus, com Deus, meu irmão, se definiu o que ia ser feito, tanto da parte dele como Deus ia, tanto da parte dele com Deus, como da parte de Deus para com ele. Você está entendendo onde eu quero chegar? A gente precisa ter esse encontro, pessoal. Que esse encontro não seja daquilo que as pessoas estão falando, ou daquilo que as pessoas estão estabelecendo para nós. Nós precisamos ter isso no nosso coração. E aí, irmãos, falando um pouquinho do louvor, talvez para alguns um pouco tarde, talvez para outros um pouco mais cedo, mas eu acho que chegou a hora de você ter esse encontro. Eu vou contar um pequeno detalhe, um fato da minha vida. Quando eu comecei na igreja, lá nos primeiros anos 2000, eu lembro que a minha mãe que sempre me puxou para a igreja, sempre me conduzia. Então, eu era o companheiro da minha mãe ali, levava minha mãe para a igreja, ia com ela para a igreja e tal. Aí, um belo dia, aconteceu uma situação lá, eu estava com a minha mãe na reunião e tal, e alguém chegou para mim e falou assim, ó, você não quer ajudar aqui? Eu falei, pode ser que eu ajude e tal, o que é? Não, é porque o irmão ali, ele toca bateria, e ele está dando aula de bateria, desculpa. Ele está dando aula de bateria. Você não quer vir aprender a tocar bateria? Sua mãe falou que você gosta de tocar e tal. Eu falei, pode ser. Aí começou assim, vinha um sábado, vinha outro sábado, vinha no outro sábado. Só sei que eu não lembro se no quarto, quinto sábado, já não tinha mais aula de bateria, o irmão tinha se transferido, acabou aquele negócio né? Tinha acabado de comprar minhas baquetas, já não ia usar baqueta mais, e ficou por isso. Passou um tempo, acho que até mais de 1 ano, talvez, e eu estava assistindo o culto ali, estava na igreja. Aí um dia, mais uma vez, alguém chegou e falou assim, vem cá, você não está fazendo aula de bateria com fulano? Estava fazendo aula de bateria com fulano. Ah, legal, você podia vir nos ensaios aí e tal. Aí mais uma vez eu estou ali, já estou ajudando, já estou tocando, já estou fazendo uma coisinha ou outra, mas nunca, sabe, ingressando assim, nunca muito dentro disso. Isso eu estava fazendo dentro da igreja. Como é que estava do lado de fora? Você vai entender. O Antônio aprontava, o Antônio bagunçava, o Antônio fazia o que todo piá ali de 12, 13 anos faz, que era a idade mais ou menos que eu tinha. E aí era engraçado assim em casa, porque em casa, eu, meu irmão, eu tenho um irmão de sangue, minha irmã de sangue, minha mãe, todo mundo ali em casa gosta de música. O que menos gosta de música é meu pai. O negócio do meu pai é baboseiro de política, eu não gosto muito. Isso aí para mim é idiotice. Né? Ainda mais quando vai para o outro lado lá, se é que você me entende. Né? Parei por aqui. Mas aí, né, estou desabafando aqui, abrindo meu coração. Mas aí todo mundo gostava de música. E era um rádio para 4 pessoas. Vocês lembram um raidinho assim? Que parecia um robozinho? Se apertava a tampinha de CD, levantava, você... Lembra? Aí era assim.
tinha um determinado horário lá, minha mãe não fazia muito questão de ouvir. A minha mãe gostava muito de fita cassete. Então, ela tinha uma do Nelson Ned, tinha acho que uma do Missionário também, se eu não me engano. Tinha lá as fitinhas dela. Então, ela ouvia baixinho no canto dela e tal. Aí, a minha irmã tinha um CD que, se você falar assim, pastor, canta uma música CD, eu sei de cor salteado. Era o CD do Padre Marcelo Rossi. E aí ela colocava e começava, erguei as mãos e ai, glória a Deus. E eram umas 3 horas que ele, não vou falar mal do Padre Marcelo Rossi, Deus o abençoe, mas era o Padre Marcelo Rossi. Aí, beleza, ela cansou, ela ia trabalhar, na época ela trabalhava, ela tinha lá os seus 20 anos mais ou menos, ela saía trabalhar, aí o rádio ficava para o próximo da fila, que era o meu irmão. Meu irmão já ia pro lado do rock pesado, ele já ouvia Sepultura, né? Um negócio assim, bem louco, né? E aí mudava o cenário completamente. Minha mãe de madrugadinha, Nelson Ned. Minha irmã daqui a pouco, Padre Marcelo. Daqui a pouco estava tendo Sepultura. Então você vê que sai do 0 a 100, vai rapidão. E aí, quando meu irmão ia estudar, ele saía para a escola, eu estava chegando. Aí a tarde era minha. O que eu vou ouvir? Vou ouvir meus rap, porque o negócio na época era rap, né? Aí eu ouvi um CD que a capa dele era escrito assim, Espaço Rap, Face da Morte, olha o nome dos grupos, RZO, tinha um lá que eu gostava também pra caramba, que era o MV Bill, era só as carníssimas, tinha uma música que às vezes a minha esposa está meio feliz assim comigo, eu começo a cantar para ela. Um isqueiro, um cachimbo e uma pedra. Começa assim a música. O menino acendeu. E aí ela olha para ele e fala, Antônio, o que é isso? Né? Mas ele é o teor da música. Então, ó, de madrugadinha, Nelson Ned, mais um pouquinho adiante, Padre Marcelo, depois Sepultura, depois vai pro rap. Né? Meu Deus, irmão, meu Deus mesmo, né? Aí muda um pouco. Aí minha mãe já tem um CD do AG Ferreira. Quem lembra desse CD do AG Ferreira? Um dia no Monte Carmelo, fato sem igual. E dá-lhe ouvir de manhã cedo. Minha irmã já acabou a vontade da minha mãe de ouvir, já enfiava o Padre Marcelo. Né? Aí já era outra música, era aquela assim, Senhor, põe teus anjos aqui, Senhor, uma espada desembanha, Senhor, põe teus anjos, né? Meu irmão, de novo, Sepultura, e eu muito doidão ali, o que eu vou ouvir agora? Não, agora eu preciso ouvir outra coisa. Aí eu tinha ganhado da minha irmã, que eu pedi assim, com muita, assim, que ela trabalhava, era a única que trabalhava em casa, né? Pedi um CD do Red Hot Chili Peppers. Era o mais caro que tinha, e eu tinha esse CD. Aí eu já ouvia e a tarde inteira. Minha mãe, Antônio, desliga esse rádio. Daí eu fechava a porta do quarto e by the way, e tal, e era esmirilhando mesmo, e, sabe? Beleza, esse era o Antônio lá em casa, fora da igreja. Lá na igreja eu já estava começando, assim, eu não tenho vergonha, não tenho problema nenhum de falar isso para vocês, já estava começando, assim, sabe? A irmã tocava violão, daí tinha um irmão que abria e tocava também violão, e eu, de vez em quando, vinha, assim, ensaiar. Não estava tocando nos cultos ainda, veja bem como que as coisas sucederam. Mas eu não tinha, assim, aquele compromisso, assim, sabe? Minha mãe falava de Deus, e eu, tá, Deus, mãe, tá. Aí, irmãos, olha o que aconteceu. Um dia, tudo dentro ali da igreja. Teve uma vigília, eu fui nessa vigília. Eu fui batizado no Espírito Santo, nessa vigília. Acabou a vigília. Eu lembro praticamente todo o decorrer da vigília. Quem pregou, quem cantou, o que aconteceu ao longo da vigília. Algumas dessas canções, inclusive, eu lembro dessa vigília, como se fosse ontem, assim. Foi mais ou menos esse cenário. E aí eu lembro que, lá na igreja do Sítio Cercado, aí eu lembro que acabou a vigília, eu fui para casa e eu dormi. Eu lembro que antes de eu chegar em casa, eu perdi o ponto do ônibus, eu acordei lá no ponto final. Aí eu voltei andando, porque não tinha dinheiro para passagem. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, dormi mais um pouco, daí eu acordei. Aí de tarde, a vigília tinha sido de sexta para sábado, de tarde tinha ensaio. Aí eu fui no ensaio, não toquei no domingo ainda, não podia tocar, não tinha condição de tocar ainda, mas eu fui na igreja mesmo assim.
Mas daquele ponto ali, irmãos, eu falo para você, alguma coisa mudou. Esse Deus que a minha mãe me fazia ir na igreja e ouvir a palavra. Primeiro culto que eu ouvi um pastor pregando foi o pastor Rodolfo na nossa igreja de Colombo. 2000, se eu não me engano. Ano de 2000, se eu não me engano. Esse Deus que minha mãe ouvia, esse Deus que minha mãe falava, esse Deus que ela às vezes, não era tão importante, entre aspas, assim, não era tão real, mas ali, depois desse momento, uma coisa foi afinando. Aí, um dia, minha irmã ligou o padre Marcelo. Primeiro a minha mãe, Eugê Ferreira. Depois eu... Não, já era outro, não era o Eugê Ferreira, era o Josias Cruz. Sai, tristeza, sai, sai, eu não te quero. Aqui, lembra desse CD? Capinha amarela? Quem é desse tempo? Vai, David, vocês são tudo velho. Aí... tinha aquele CD, aí minha irmã, padre Marcelo, meu irmão, não era mais Sepultura, agora era CPM 22. Peguei minhas coisas, fui embora. Era essa música, começava o CD nessa música. E aí, quando chegou minha vez, agora eu vou esmirilhar, eu peguei o CD, eu abri, não deu vontade. Não deu vontade nenhuma. Eu lembro que a cena foi essa. Eu pus, quando começou o toquinho da primeira música, eu falei, eu não vou ouvir essa bodega, não. Aí eu pus o espaço rap. Falei, não, acho que eu estou precisando ouvir um pouquinho de rap. Ih, daí, como é que é? Ha, 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 fogo na bomba. Vou por aqui. Aí eu pus, na hora que eu apertei o play, não deu vontade. Falei, caramba. Falei, vou ficar aqui. Aí, quem já foi jovem um dia, como diz a Sandy Júnior, quem já foi criança um dia, sabe que a mente é um pouquinho, E aí eu acho que eu estava, hoje eu penso que eu acho que eu estava nessa fase. Eu fui para a igreja, passou uns dias lá, eu fui para a igreja, comecei a me envolver com as músicas, e aí eu comecei a perguntar, onde que tem essa música que vocês cantam na igreja? Onde que tem esse CD, ou essa fita, ou esse DVD, que na época era coisa chique, Ah, tem ali, você vai ali e compra, ou o pastor te empresta, etc. Irmãos, aí eu comecei a pegar esses CDs emprestados ali, dos irmãos e tal, e comecei a levar para casa e comecei a ouvir uma e outra canção. Comecei a ouvir uma outra canção. Conheci Filhos do Homem, conheci Diante do Trono. Aí fui ouvindo isso, e isso foi me fazendo bem, assim, sabe? Foi alguma coisa diferente. Sei, irmãos, e vou resumir, embora eu tenha estendido um pouco essa parte, mas eu termino ela aqui mais ou menos, que ali eu acredito que eu encontrei verdadeiramente esse propósito de servir a Deus. E eu devo, olhando sempre para esse momento da minha vida, eu devo justamente aquele dia, aquela madrugada, na verdade, aquela vigília, aquele momento que eu estava ali orando, entendendo ou não o que eu estava falando, mas que alguém veio e pôs a mão na minha cabeça e falou que eu estava sendo batizado pelo Espírito Santo. Daqui a pouco eu comecei a orar uma coisa que eu não estava entendendo. Daqui a pouco eu vim na frente do altar, o pastor pôs a mão na minha cabeça, o pastor que nem na igreja não está mais, José Maria, se não me engano o nome dele, João Maria, José Maria, não lembro exatamente, tinha a cabecinha meio esquisitinha assim, com todo respeito. Quem é mais antigo lembra dele, Tinha uma linha assim, uma cabecinha meio assim. E eu lembro que foi ele que pôs a mão na minha cabeça e eu falei, caramba, foi ali que começou. Eu tenho para mim que do mesmo modo que o Samuel, ele chegou para Deus e ele fala com Deus aqui, Deus fala com ele, foi ali que tudo começou. E aí eu comecei, teve um dia que eu cheguei decidido em casa, eu falei assim, vou quebrar aquele CD do Red Hot Chili Peppers. E, irmãos, e foi ali, eu fiquei quase um ano sem falar com a minha irmã, porque minha irmã comprou esse CD, ela pagou, na época acho que o salário mínimo era uns 200, eu acho que ela pagou uns 80 nesse CD. E eu lembro que eu quebrei o CD, e quando ela viu os pitocos do CD, eu besta, em vez de esconder, eu jogar fora, eu deixei assim jogado. E aí ela olhou e falou, que CD é esse? Ah, um negócio que eu quebrei. É aquele que eu te dei? E eu falei, é. Daí, irmãos, ela ficou louca, ela ficou quase um ano sem falar comigo. Mas também não era para menos, Ou era, não sei. Mas aí, irmãos, sabe, eu já não estava dando mais bola para essas coisas. E aí eu comecei a prestar atenção no que Deus estava falando comigo. Esse é o ponto que a gente precisa chegar. Não é por mim, por favor, mas é pelo que a Bíblia fala. Voltando aqui para a palavra, o Samuel começou a prestar atenção no que Deus estava falando com ele. E aí, irmãos, Deus fala que ele vai fazer com a casa do Eli. Se você ler ali no versículo de número 15, vamos lá para o 15. E Samuel ficou deitado até pela manhã.
E então abriu as portas da casa do Senhor. Para variar, ele também era porteiro. Né? Às vezes é um ministro de louvor que abre a igreja também. Fala, Deus! Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E disse: que palavra é a que te falou? Peço-te que má não encubras. Assim Deus te faça e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Eli quer saber do Samuel o que Deus tinha falado para ele. O Samuel vai lá e conta para o Eli. Aí o Eli responde: não, então já que Deus vai fazer isso, que ele faça. Ele nem debateu com Samuel, ele nem dialogou, ele falou: não, se é assim, vai ser assim, e o destino dele aqui já foi praticamente selado. Mas você vê a narrativa da história, que o Samuel, ele teve um encontro com Deus. Na primeira conversa, ele falou para Deus, quais são as palavras dele? Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Na primeira conversa que ele teve. Irmãos, isso aqui é muito especial. Nós precisamos, na nossa conversa com Deus, seja a primeira, seja a centésima, milésima, entender que nós somos servos dele e estamos decididos também a ouvir tudo que ele tem para nos falar. Sem protelar, irmãos. Me perdoe, eu não sei como que você recebe essa palavra, mas eu acho que você já perdeu tempo demais. Eu nem te conheço, mas eu acho que você precisa ouvir isso. Ai, quando é que o pastor vai fazer tal coisa? Ou quando é que vai ser desse jeito? Quando é que vai ser... Isso não depende de pastor, não depende de ninguém, depende de você. Me perdoe falar. Hoje eu estou do lado do pastorado, mas não sendo pastor, eu já imaginava o seguinte, que não depende de ninguém. O que Deus me mandou fazer, eu tenho que fazer, porque Ele me mandou fazer e pronto, acabou. Se eu tenho que me apresentar ao pastor, claro, submisso, pastor, Deus pôs no meu coração fazer isso e tal, e tal, e tal. Mas não é ficar protelando, não é ficar adiando, irmãos. Não é ficar pensando assim, será que vai dar certo, será que não vai dar? Sabe, irmãos, eu acho que muitos de nós, de um certo modo, vamos nos surpreender quando nós estivermos lá no céu. Porque lá no céu a gente vai ver pessoas. Eu até falei hoje sobre isso com o pastor Fernando. Acho que nós vamos encontrar pessoas que a gente julgou, que a gente falou, que elas não iriam para o céu. E aquelas que a gente tanto bateu o pé falando assim, não, esse irmão está na glória. Eu acho que isso a gente, né, não sei se vai ser assim mesmo. Acho que a gente vai se surpreender. Eu acho que no céu vão acontecer. Eu penso que vai ser de um jeito assim que a gente não consegue entender aqui como que vai ser. A gente tem uma visão pequena ainda das coisas como elas vão ter que ser. E o que mais me chama a atenção é o seguinte, é o quanto as pessoas elas adiam, o quanto as pessoas, irmãos, elas cancelam fazer a obra de Deus. Vou dizer para você, algumas das nossas igrejas, não todas, mas algumas das nossas igrejas poderiam, nesse ministério de louvor, ser muito mais fortes do que são. Muito mais fortes. Outro dia alguém teve uma ideia assim que não precisa de muito neurônio não para pensar nessa ideia. Mas uma pessoa chegou, não vou entrar em detalhes, mas ela falou assim, falou para mim, falou, pastor, vamos fazer tal coisa? Aí eu, com os meus neurônios assim, funcionando mais ou menos, falei para ele, olha, não depende de mim. Eu acho que a gente pode fazer, mas depende, né? Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, vamos fazer a gente. Sabe o que eu olhei para ela e falei assim, então vamos. Né? Aí fizemos. Aí depois eu cheguei para o pastor, contei para o pastor Fernando. Ó, pastor, a gente fez assim, a gente teve essa atitude e tal. Não foi nenhum ato de rebeldia, pode ficar tranquilo, né? Mas a gente fez assim, a gente tomou essa decisão, tendo em vista essa necessidade, assim. Ele olhou para mim e falou assim, tá certo, é isso mesmo. Viram a necessidade, já foram apagar o fogo, não deixaram a chama, né, tomar conta da coisa, já resolveram o problema, é assim mesmo. E aí eu fiquei pensando, falei, caramba, quanto tempo demorou para alguém pensar que tinha que fazer, aí o outro foi lá e fez, e está resolvido o problema. Irmão, se a gente pensar com um pouquinho mais de agilidade, as nossas igrejas não vão ter necessidade de nada. Falando do louvor, irmãos, se você pega vou dar um exemplo do Ângelo, com todo respeito, se você pega que ele olha para o teclado assim no culto, é legal, cara, tá tocando. Você pega esse, acontece com a bateria, né?
Você pega uns 3 piazinhos que ficam assim na bateria. No meio do culto eles ficam fazendo um gesto assim, né? Eu era um deles, né? Fica assim. Você pega esse do teclado, esse da bateria, e pega um para cantar, já tem uma banda. Mas não, irmãos, a gente fica naquela. Quem sente no coração de fazer a obra? Se for por essa de sentir o coração, Samuel é o mais errado de todos, porque ele não tinha nem palavra para fazer o que ele estava fazendo. Ele tinha da boca dos outros. A mãe dele que falou, você vai ficar no templo, você vai morar aí, teu lugar é aí. O Eli que mandava, entre aspas, no chamado que era do Samuel. Com respeito, irmãos, eu entendo essa questão de nós termos uma palavra para fazer o que a gente tem que fazer. Não estou desconsiderando isso. Mas, irmãos, cadê a nossa atitude? Cadê a nossa consideração com a obra? Cadê o nosso olhar de obreiro, de fazedor da obra? Cadê o nosso olhar de chegar e falar assim, pastor, olha, eu não sei tocar teclado. Mas tem teclado na igreja? Tem. O senhor me permite vir um dia de semana aqui para aprender pelo menos uma meia dúzia de notas? Vou começar, não vou começar nem na Santa Ceia, porque se for para passar vergonha, que seja no menor culto. Mas eu vou começar num cultozinho menorzinho, vou lá, daqui a pouco eu estou tocando. Daqui a pouco eu estou fazendo. Cadê o nosso olhar para os instrumentos? Cadê o nosso olhar para a abertura dos cultos? O pastor não tem ninguém para abrir o culto, ele começa o culto, ele prega, e ele pede oferta, e ele passa salva, e quando o irmão fala, pastor, eu vou passar o dízimo na maquininha. Ele tem que ligar a maquininha, tem que ver a bobina da maquininha, tem que passar a maquininha para o irmão. Sabe por quê? Porque a gente fica ali, adiando, cancelando. Irmãos, desde o primeiro dia, quando Jesus nos chamou, a gente que já tinha que ter esse coração. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Eu acredito nesse tipo de cristão, que ele não vai pensar o que Deus vai mandar ele fazer. Ele só vai falar para Deus, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. É esse tipo de encontro que a gente precisa ter com Deus. Agora tem gente de 10, 20, 30, 40, 50 anos na igreja que ainda não tem essa liberdade. E aí, irmãos, eu vou ser assim, um pouco mais incisivo em dizer para você o seguinte, que quando muitas das coisas na nossa vida não vão bem, todas elas refletem no fato de que nós não estamos sendo bons cristãos. Me perdoe falar isso para você, mas muitas coisas não vão bem em minha vida, porque quem sabe eu estou deixando, meu irmão, assim, eu estou pisando na bola com as coisas de Deus. Vamos ver se você tem uma coragem de fazer uma oração. Quem gosta de orar aqui? Você gosta de orar? Né? 1 hora, 2, 5, 10, 80, sei lá. Mas faz uma oração, proponha no teu coração, por essa oração lá no seu caderninho. Eu quero que o Senhor me trate a partir de hoje do mesmo modo que eu tenho tratado a sua obra. Sem tirar nem pôr. Vamos fazer essa oração agora? Pastor. Lembra da Chiquinha, né? Vamos fazer essa oração? Deus, eu quero que o Senhor me trate a partir de hoje do mesmo modo que eu trato a sua obra. Amanhã já vai ter alguém para fazer o culto lá para o pastor, se ele faltar. Né? Irmãos, isso é uma coisa que deveria ser assim, normal para nós. Eu quero ser tratado por Deus do mesmo jeito que eu trato a obra dele. Com a mesma vontade que eu faço as coisas, com a mesma vontade que eu vou na igreja, com a mesma vontade que eu prego. Deus, olha eu fazendo daqui e me retribua na mesma moeda. Irmãos, às vezes isso está acontecendo de maneira assim, sabe, encoberta, mas já está acontecendo. Você está vendo a sua vida não está desenvolvendo uma área, não está fluindo, não está. Olha, sabe por quê? Porque eu acho que como cristão, você não teve esse encontro ainda. E é tão bom, irmãos, quando a gente tem esse encontro, é tão bom quando a gente chega para dizer assim, Deus, igualzinho aconteceu com Samuel, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu sento aqui, vamos trocar uma ideia, eu quero que o Senhor fale exatamente o que eu tenho que fazer. Eu sou teu servo, eu sou teu filho, eu sou tudo que o Senhor quiser que eu seja, eu sou para o Senhor. Mas eu quero que o Senhor trate de mim exatamente assim. Irmãos, e eu sou sincero em dizer para você, eu, Antônio Marcos, meu RG é 997 795 8.
E eu sou sincero em dizer para você que às vezes eu preciso ainda ter esse encontro com Deus, de chegar para Deus assim, sabe? Deus, eu quero que o Senhor faça aqui, no meu coração, na minha vida, o que de fato tem que ser feito. Vamos lá para o Evangelho de Mateus agora. Deixa eu ler um outro texto para você. Mateus capítulo 10. Irmãos, vamos parar de dar desculpa. Vamos parar de pensar na obra como uma coisa assim que é esporádica, como uma coisa que sabe, porque o pastor mandou, porque o fulano, igual eu falei anteriormente, porque o fulano faltou, porque não tem ninguém para fazer, então o pastor me manda fazer. Não trate assim a obra de Deus. Veja tudo com um propósito. Veja tudo como uma missão dada por Deus. Veja tudo com força, com ímpeto. Talvez você é aquela pessoa que abre os cultos do pastor e às vezes o pastor nem gosta muito que você abra o culto. Vou jogar limpo com você. Mas se você for fazer, você vai fazer com excelência. Se você diz assim, olha pastor, eu tenho no meu coração, eu acho que o meu negócio é bateria. Então a partir de hoje você não vai perder tempo com outra coisa. Você vai investir o seu tempo em tocar aquele instrumento, investir o seu tempo em estudar esse instrumento, investir, não falo de dinheiro, recurso financeiro, mas os seus recursos, o seu tempo dentro da igreja vai ser para administrar isso daqui. Isso aqui. Se o negócio é bateria, então, pumba, é aqui que eu me encaixo, é aqui que Deus me quer sendo usado por Ele, e é aqui que eu vou ficar, é isso aqui que eu vou fazer. É o teclado? É a mesma coisa. É o violão? É a mesma coisa. É só abrindo o culto. Eu não manjo esse negócio de ficar tocando, não, mas eu quero ser um bom ministro. Então eu vou ver quem está abrindo o culto lá na São João, eu vou lá um dia, vou trocar uma ideia com ele, eu vou assistir um dia um culto na sede, vou ver como é que é a liturgia ali, o começo do culto, porque tudo tem uma, né? Já percebeu? Tudo tem uma sequência, tudo tem um caminho, tudo tem uma lógica ali. Por que começa com uma oração? Por que depois no meio tem uma canção rápida? Por que o pastor pede testemunho? Por que quando o pastor está para entrar no culto, por que o irmão já fica meio do lado assim, né? É para não dar aquela trombada, né? Mesmo assim, né? Mas tudo tem uma... Então eu vou investir nisso aqui, eu não vou perder tempo. E irmãos, ganha quem tem esse zelo. Ganha, digo para você, em vários pontos, quem tem esse cuidado. Ganha quem tem esse amor de servo, de filho de Deus. O Samuel, entenda você, ele cresceu, ele foi desempenhando o ministério dele, ele ungiu reis, ele aconselhou várias pessoas. O tempo de vida dele foi para servir a Deus, ele viveu a obra de Deus de maneira resumida. Talvez ele não é o personagem mais notável, nem do Velho Testamento, nem não sei, mas ele cumpriu o papel dele. É isso que a gente precisa fazer, ter essa disposição, cumprir o nosso papel. O nosso encontro com Deus nos leva a entender o que a gente tem que fazer, e a gente tem que fazer exatamente o que Deus está mandando a gente fazer. Amém? É só para dar aquela, né? Mateus 10, versículo 32, diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Deixa eu tentar te explicar esse versículo. Fala muito de confessar, de se falar de Jesus e se chama pecado da omissão, né? Quando a gente não fala de Jesus, sabendo que tem que falar de Jesus, e essa coisa toda. É um ponto considerável dentro desse versículo. Talvez a maior explicação dele seja justamente essa. Mas, irmãos, quando a gente fala de chamado, de obra, de andar na presença de Deus, a gente também tem que considerar o seguinte, que a gente faz, que a gente exerce essa atividade. E ninguém aqui, irmãos, a gente tem que ser sincero. Eu faço a obra, eu sou pastor, eu ministro de louvor, eu faço isso e aquilo outro, mas eu sei que lá no fundo é esse meu serviço em Deus que me abençoa. Me abençoa. E, digamos assim, como pastor, talvez você pense assim, poxa, o que um pastor considera uma bênção? Irmãos,
o que qualquer pessoa considera uma bênção. Outro dia desse, eu estava na igreja, já faz um tempo, e tinha acabado de ir para uma determinada igreja. Igreja da Graça, fui transferido, estava numa igreja. E aí eu lembro que ali eu comecei a conhecer umas pessoas. Eu tinha o meu pastor, que na época era pastor dos jovens, e esse meu pastor, que era pastor dos jovens, começou a me apresentar para alguns irmãos. E eu fui criando afinidade com alguns irmãos. Então eu peguei amizade com um, peguei amizade com outro. Na época não tinha esses WhatsApp, essas coisas todas. Mas toda vez que a gente estava ali na igreja, a gente sentava, conversava. Aí perto da igreja tinha um lugar lá para comer pastel, a gente comia um pastel. Perto da igreja tinha um lugar para a gente ia. E aí um belo dia, eu já estava casado com Carolina, eu falei assim, nossa, Carolina, passei esse dia num lugar, parei de ônibus, olhei para fora, assim, vi um lugar, pensa num lugar que eu olhei que dá vontade de parar lá para comer. Quem de vez em quando tem vontade de comer uns trem diferentes, né? Eu olhei assim, eu falei, Deus, que lugar ali, um lugar top para comer, hein? E aí, irmãos, um dia eu estou na igreja, conversando com os irmãos, aí um desses que eu tinha feito amizade, ele olhou para mim e falou assim, você já foi em tal lugar? Que era aquele que eu queria ir. Eu falei, não. Aí ele olhou para mim e falou assim, você é casado, né? Eu falei, sou. Ele falou, toma 2 ingressos para você. Aí ele me entregou 2, era caro, ainda é caro, mas naquela época já era caro. Aí eu peguei esses ingressos, cheguei para minha esposa e falei, lembra o dia que eu falei para você que a gente ia comer lá? Ela falou, eu lembro, então, ganhei 2 ingressos. Vamos com fulano e Beltrano? Ele falou, vamos. Aí a gente combinou com eles, com esse pessoal que tinha dado para a gente o ingresso, a gente foi lá comer. Eu considero uma benção, talvez você não considere, mas eu considero uma benção. Vida de pastor tem essas coisas, estou expondo uma situação para você. Passei uma fase muito, muito, muito séria. Eu não era pastor, né? Eu era evangelista e tal, mas eu passei uma fase assim muito séria financeiramente falando na minha vida. Eu lembro que nessa época eu mal abria a boca e eu falava assim, poxa Deus, eu estava precisando disso aqui. Vinha alguém e me dava, vinha alguém e fazia, vinha alguém. E eu, dentro desse pensamento, eu falei, o que eu estou fazendo para ter essas bênçãos todas? É mais ou menos isso aqui. A Bíblia fala que quem negar 33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Eu não negava de fazer a obra. Eu não negava de fazer nada do que eu tinha que fazer. E desde então, eu adotei essa postura. Eu não me nego de fazer nada do que eu tenho que fazer. Por quê? Porque aquele que negar, a Bíblia fala, diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. É mais ou menos assim. Se eu estiver fazendo para Deus, como diz o versículo 32, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Se eu estiver fazendo, se eu estiver me predispondo, na hora em que eu precisar, os céus vão estar abertos para mim. Como obreiro que você é, como eu sou, eu digo isso para você. Faça a obra. Se disponha. Doe o seu tempo, dedique-se naquilo que você faz. Ah, pastor, isso aí toma um tempo lascado. Deus, Ele está sabendo tudo que você faz. Os céus estão abertos para você. Não se preocupe com X, Y, Z, bolinha, R1, R2. Não se preocupe com nada disso. Creia, Deus, em nome de Jesus, Ele sabe do que você precisa. Ele sabe exatamente de como anda a sua vida. E na hora que você, quem sabe, vai falar aquilo para Ele, os céus estão abertos. Agora, irmãos, o outro ponto de vista, aquele que nega, como diz o 33, diante dos homens, eu também o negarei. Aí aqui é como se o céu tivesse fechado. A gente se nega em se dedicar aqui, a gente se nega em fazer aqui. Você pode ter certeza. Talvez tenha um ou outro que vai te obrigar a fazer, que vai cobrar você de fazer. Eu não sou assim, eu não adotei isso para mim. Mas se você por si mesmo se negar, pode ser que uma vez ou outra, isso não é praga rogada, mas pode ser que uma vez ou outra aquela tua oração, sei lá, não seja assim tão bem atendida, tão bem recebida nos céus. Tem o escritor de Marcos, ele fala assim que no versículo 33, né, em cópia lá, Marcos ou Lucas, eu não lembro, mas ele diz que quem negar diante dos homens será negado diante do Pai e dos anjos.
Eu acho que é Lucas que fala. E quando eu leio esse versículo que cita, que está parafraseando o anjo, eu logo penso nas bênçãos. Eu logo penso nas nossas necessidades que são supridas por quem? Por quem, irmãos? Por Deus. A Bíblia ela fala o seguinte, que os anjos eles são ministros, né? Então imagina você com uma necessidade, mas você é aquela pessoa que nega fazer a obra, que não diz eis-me aqui, que fica só naquela, o pastor me mandou fazer, então tá, eu vou fazer só porque ele mandou. Beleza. Na hora em que você precisar, Deus, sei não, hein? Vai um anjo lá? Ah, não, ninguém está afim de ir lá não, ele vive negando também. Então tá bom, então fica aí. Que não vai ter abertura de céu, não vai ter resposta dos céus. Por favor, isso aqui não é praga rogada não. Isso aqui é mais ou menos o que está na Bíblia. E aí, irmãos, eu falo para você, jamais se negue de fazer. Apressa-te em ter esse encontro com Deus, em chegar para Deus assim e falar, Deus, eis-me aqui, eu estou aqui, talvez eu não sou o melhor cantor, eu não sou o melhor músico, o melhor tecladista, o cara que sabe tocar melhor, mas eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui fazendo tua obra com esmero, com carinho, com dedicação. Minha igreja local tem 100, tem 200, tem 300, tem 500 pessoas, tem 20 pessoas, no culto da Santa Ceia, que é o culto mais cheio, não tem tanta gente, mas Deus, o que eu estou fazendo aqui é tendo em vista que eu sou chamado para fazer justamente isso aqui. Eu já tive um encontro, Deus já me mostrou, e é aqui que eu vou ficar, é isso aqui que eu vou fazer. Você consegue entender isso? Estou conseguindo esclarecer para você essa ideia? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, irmãos, vamos lá em Êxodo. Eu já estou terminando, tá? O segundo ponto é mais estreito, é menor. Em Êxodo a gente tem a história do Moisés. Você já ouviu falar do Moisés na Bíblia? Quem está aqui hoje, me diz louvor, não ouviu falar do Moisés, né? Quando a noite fria cair sobre mim, nananã. Tem essa música lá? Então eu direi, abra-se o mar. Quem foi que fez isso aí? Foi o Moisés, né? Que abriu lá e tudo mais. Lembrei das músicas do Padre Marcelo, que tinha uma outra lá, né? Do Moisés. Aí, irmãos, olha só. Deus falou com Moisés no meio da sarça ardente, lá no deserto, né? E aí Deus fala com Moisés, Deus ensina o Moisés como ele tem que ser, o que ele vai falar. Deixa eu vir para esse lado aqui, eu já vim bastante. E aí ele ensina o Moisés, ele dá todas as instruções para o Moisés. E aí o Moisés vai para o Egito, devolve as ovelhas para o Jetro, que é o sogro dele, vai para o Egito. Aí lá no Egito, ele começa a fazer exatamente o que Deus está mandando ele fazer. Isso a partir do capítulo 3. E ele está fazendo aquilo ali, ele está fazendo aquilo ali. E, irmãos, ele já entende qual é o chamado dele. Esse é o outro ponto que eu tinha dito para vocês. O primeiro ponto é a gente ter um encontro. O segundo é o que a gente faz depois desse encontro. Agora a gente está fazendo o que tem que ser feito. O Moisés recebeu a instrução de Deus, pois bem, eu vou fazer. Seja sincero comigo. Como você se comportaria no lugar do Moisés? Não sei se você nunca parou para pensar nisso, pensa agora. O cara vai lá, chega para o governante da época e fala assim, Deus mandou você soltar o povo dele. Se você tocar no povo dele, ele vai tocar em você. Quero ver. Aí dá-lhe praga no Egito, né? É rã, é piolho, é sangue, é tanta coisa ali, irmãos, né? Aí até que a última, que é a morte dos primogênitos, ele larga a mão de segurar o povo. E o Moisés, ele tem uma postura assim, meio instável, porque uma hora, meu irmão, ele vai lá, e aí ele vê que o faraó não abre mão, aí ele chega para Deus, conversa com Deus, aí ele vai trocar uma ideia com o povo já está injuriado com ele. O que você está fazendo com a gente? Esse camarada está apertando a gente aqui, você veio aqui para piorar as coisas. Sabe, essa bagunça toda. É isso que acontece muitas vezes no nosso ministério. Eu acho que não tem nenhum obreiro, nenhum fazedor da obra de Deus que assumiu fazer obra de verdade, que volta e meia não tem umas tribulações assim, mora em casa, né? Às vezes é a irmã que faz a obra, às vezes o marido dela não é muito assim, né? Às vezes é um filho, às vezes é o contrário, né? O marido que faz a obra, a esposa não gosta muito,
Às vezes ele fala, vai ter um culto lá, o pastor Nivaldo vai fazer uma reunião de obreiro lá no sítio cercado, tal dia. Aí o cônjuge já olha, já fica meio balançado. Não tem umas lutas assim? Quem é que tem umas lutas assim, né? Não estou falando para mal do pastor Nivaldo, viu, pessoal? Depois você vai, né? É só um exemplo. Às vezes, o pastor marca uma reunião, às vezes isso e aquilo, e a gente fica nessas tribulações todas. Isso faz parte do ministério. Já assumimos isso para nós. Quando, de fato, o Moisés recebeu a informação de Deus, eu acho que é no capítulo 3, essa referência assim, apuradinha, eu não tive, mas se eu não me engano é no capítulo 3, ele fala para o Moisés o seguinte, Moisés, você vai libertar esse povo vai sair do Egito, vai para a terra que eu prometi, e a prova de que esse povo, você e esse povo são meus, é que vocês vão me adorar nesse monte aí. Ele fala desse jeito para Moisés. Eu acho que é no capítulo 3. E aí, irmãos, o Moisés tem toda aquela atitude de correr atrás, de fazer e tal. Lá no capítulo 15, eu disse que era no 3, mas no 3 era só a referência do chamado, né, do Moisés. Lá no capítulo 15, a gente tem o cântico de Moisés, né? Você sabia que o Moisés era cantor? Está na Bíblia aqui, né? O cântico. Moisés, ele fez esse cântico. Em Deuteronômio 32, ele tem o último cântico dele. E alguns atribuem o Salmo 90 a Moisés. Quem sabia disso? Né? Então, são pelo menos 3 referências ali que fazem, né, margem ao Moisés, digamos assim, do louvor. E aqui no capítulo 15, olha o que está escrito, versículo 1. Então cantou Moisés e quem mais? E os filhos de Israel. O primeiro louvor, irmãos, do povo de Israel, que antes era escravo no Egito, está aqui. Primeiro louvor, primeira atitude deles de louvar a Deus, de glorificar a Deus, está aqui no capítulo 15. E é tão, às vezes, pelo menos para mim foi por um tempo, desapercebido isso, mas se a gente olhar para trás, a gente vai pensar assim, caramba, eu sou de Deus, Moisés era de Deus, você é de Deus, nós somos de Deus. Nós passamos por uma trajetória ministerial. Às vezes atendemos pessoas, às vezes abrimos culto, às vezes ajudamos no louvor, às vezes fazemos um punhado de coisa na igreja. Mas isso tudo que a gente está fazendo leva pessoas a Deus também. Leva pessoas a louvarem a Deus. Igual aconteceu aqui com o povo de Israel. Moisés já estava entendendo quem ele era ali, essa altura do campeonato. Ele já estava entendendo que ele ia liderar esse povo. Deus falou para ele que ia ser assim, que o Arão ia ajudar ele, aquela coisa toda. E aí, quando o povo vê o mar se abrindo, só você ler um pouquinho antes ali, quando o povo vê que eles passaram na terra seca, quando o povo vê que os egípcios pereceram no mar, quando o povo vê aquela obra toda, se você voltar um pouquinho ali, alguns versículos antes do capítulo 15, o 30 e o 31, você vai ver que aquele povo entendeu quem Deus era e quem Moisés era também. E aí a Bíblia diz o seguinte, que depois dessa atitude, eles fizeram um cântico, chamado Cântico de Moisés. Aí o povo, junto com Moisés, faz esse cântico. Aí ele vai falar ali, então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, e falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. E aí ele vai dizendo, irmãos, eu não sei que nota, que instrumentos eles usaram para essa canção, ou se ela foi redigida e cantada da boca para fora. Mas o fato é que aquele povo que sai do Egito, sai cru para Deus. Na verdade, enquanto eles estavam no Egito, eles eram crus. Eles não sabiam absolutamente nada, às vezes até ficavam bravos com Moisés, porque a situação estava se embaraçando para o lado deles. Enquanto Moisés estava dizendo para o faraó soltar, o faraó estava oprimindo ainda mais eles.
Mas aí quando eles se dão conta daquela obra toda de Deus, aí, meu irmão, sai até um cântico da boca deles. Irmãos, esse é um poder de nós, digamos assim, sermos ministros do Senhor, entendemos o nosso chamado e esse é o poder de nós termos tido um encontro com Deus. O tempo vai passando e nós vamos percebendo que algumas pessoas depois da gente vão tendo também encontros com Deus. Essas pessoas podem ser pessoas da sua casa, essas pessoas podem ser pessoas da sua igreja, essas pessoas podem ser pessoas, meu irmão, ali com que você aconselhou, que você orientou, que você orou por elas. Essas pessoas podem ser pessoas que começaram a ler na igreja junto com você e sei lá o que aconteceu tanta coisa, mas, meu irmão, você que já teve um encontro com Deus, ajudou ela no encontro que ela também precisava ter com Deus. Esse ciclo não se rompeu. Essa corrente ela foi criando mais um elo, e depois mais um elo, depois mais um elo, e depois mais um elo. Se você continuar lendo aqui na sequência, você vai perceber que, eu acho que é já no capítulo seguinte, não é nem no capítulo seguinte, é no 15 ainda. A irmã, a irmã de Arão, né, Miriam, irmã de Moisés também, ela já pegou um tambor ali, um pandeiro, né? Um pandeiro, um tamboril, que a Bíblia fala, e já começou a batucar, já começou a cantar, já chamou umas irmãs também para a roda ali, e, meu irmão, daqui a pouquinho estava todo mundo ali cantando, batendo ali um tamboril, né? Está lá no versículo 20. E cantando também. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo começa quando alguém tem um encontro com Deus. O ministério da Igreja da Graça, Igreja Internacional da Graça de Deus, ela começou quando o missionário teve um encontro com Deus. Não foi quando ele apareceu lá na televisão, foi no dia em que ele aceitou Jesus. Olha quanta gente está aqui hoje, fruto desse ministério. Tudo começa quando uma pessoa tem um encontro com Deus. Falando de mim, o meu encontro com Deus vai trazer outras pessoas, vai atrair outros, vai, meu irmão, permitir com que pessoas venham e quem sabe se interessam também para fazer o que hoje eu estou fazendo de repente. E aí a Bíblia ela fala o seguinte, que a Miriam tá dançando, e aí tem gente ali que está cantando, e aquela coisa toda. Irmãos, deixa eu falar uma coisa bem séria para você. Na Igreja da Graça tem libertação? Tem. Na Igreja da Graça tem oração pela cura? Tem. Na Igreja da Graça, que eu considero a minha igreja completa, tem bênçãos financeiras? Tem ou não tem? Tem. Tem, irmãos, uma infinidade de coisas, de qualidades. E em todas elas, meu irmão, você pode ter certeza, tem louvor. Se tem libertação, tem louvor. Se tem reunião de cura, tem louvor também. Pastor, não estou entendendo nada. Pensa comigo o seguinte. Esse povo estava cativo no Egito. Moisés foi o instrumento usado por Deus para tirar aquele povo de lá. Ele tirou. Qual foi a primeira atitude desse povo? Foi cantar para Deus. Foi louvar para Deus. Então, se na nossa igreja tem a bênção da cura e da libertação, pode-se dizer que tem a bênção também do louvor. A gente só ainda não lapidou isso, mas tem a bênção do louvor. Inclusive nas nossas igrejas, onde aparentemente não tem louvor. Tem louvor sim. Se as pessoas estão sendo curadas lá, você pode ter certeza. O mesmo Deus que curou essas pessoas quer usá-las para louvor. Quer usá-las para louvor. Só que a gente, irmãos, deixa a coisa assim, sabe, meio avoada, meio nebulosa. Não, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo, irmãos. Tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Talvez a minha história, um pouquinho que eu contei da minha história ali, te faz pensar assim que, às vezes, não é como a gente escreve, como a gente risca, como as coisas têm que ser, mas tudo tem um começo. Às vezes aquele jovem que ele entra na igreja, um outro ponto que eu não contei, mas a minha primeira reunião de obreiros que eu participei, primeiríssima assim, lá na nossa igreja que até então era no Cabral, hoje é Bacaxeri. Mas eu lembro que eu me sentei assim numa cadeira, não conhecia praticamente ninguém ali, só os irmãos mesmo ali que eram do louvor,
E eu lembro que eu sentei numa cadeira assim e tal, e um irmão chegou para mim e falou assim: você vai participar do amigo secreto? Eu falei: amigo secreto? Eu nem amigo não tenho aqui, quem dirá secreto? Ou é uma pegadinha do malandro, né? Glu, glu, tudo secreto aqui. É o amigo que eles são secretos, né? Eles não se revelaram, meus amigos ainda. Aí eu falei: vou. Falei: então tá, ó, põe seu nome na lista, a gente vai sortear, e aí tem uma lista ali, ó, você vai escrever o que você quer de presente. Aí eu lembro que eu peguei e falei: tá bom, eu quero minha mãe. Pensei comigo, né? Aí eu lembro que eu peguei, escrevi ali e tal. Depois que eu fui falar para minha mãe: mãe, eu entrei num tal de amigo secreto, eu nem sabia que diabo era isso. Só sei que eu peguei um papelzinho, escrevi lá o que eu queria de receber, um presente. Na verdade, eu escrevi outro dia, mas eu coloquei lá, tá lá. E aí eu lembro que a gente teve uma confraternização, eu achei muito legal. O pastor fez uma festa, um churrasco, um futebol, essas coisas todas. Aí eu lembro que a irmã foi me entregar um presente, eu pedi para ela um CD do Apocalipse 16. Ho, 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 tô na paz do Senhor. Aí ela me entregou e ela olhou para mim. Ela nem está na igreja mais hoje, ela entregou para mim e falou assim: ó, faça bom uso, deixa Deus te usar, deixa Deus te abençoar. Ela entregou assim. Aí eu peguei assim, guardei, fui ouvir em casa e tal. Não tinha mais Red Hot Chili Peppers, né? Não tinha mais nada. Aí eu coloquei assim, sabe? E fui pensando naquilo. Negócio de ser usado por Deus, essa coisa toda e tal, e tal, e tal. Sabe, mas eu fico pensando, não é às vezes como a gente escreve, como a gente acha que tem que ser. Às vezes aquele jovem que chega ali na igreja, senta naquele cantinho, ele ainda vai dar um bom baterista. Ele vai dar um bom tecladista. Ele vai dar um bom, quem sabe até um bom pastor. Ele vai dar um bom ministro de louvor. Aquele camaradinho assim, que às vezes ele chega ali e tal, e brincadeira à parte, mas ele fica babando quando o baterista está tocando. Ele fica... Irmãos, às vezes ele é o próximo baterista daquela igreja, às vezes ele é o próximo músico, às vezes ele é o camarada que o pastor tanto pede para Deus: Deus, manda alguém para tocar esse teclado aqui e tal, e me ajudar em tal lugar. Às vezes é ele. Mas aí depende do quê? De eu ter tido um encontro com Deus, para poder fazê-lo ter também um encontro com Deus. Igual aconteceu com Moisés. Ele teve aquele encontro na sarça ardente, ele teve aquele momento com Deus, a Bíblia fala que a sarça não se consumia, e aí ele foi usado por Deus naquilo tudo. Quando encerrou-se aquele ciclo de tirar o povo de dentro do Egito e atravessar o Mar Vermelho, aquele povo já louvava a Deus. Aquele povo já o coração dele já está mudando, e a coisa já está acontecendo, e a coisa já está mudando. Teve muita água ainda para passar debaixo dessa ponte. Se você ler Êxodo aqui, você vai ver que aconteceu muita coisa. Mas é verdade e é fato, meu irmão, o que eu te digo. O nosso encontro com Deus permite que outras pessoas tenham um encontro com Deus. Não vou abrir a Bíblia, porque o nosso horário já está estourando. A gente vai fazer uma oração. Mas em Atos capítulo 2, capítulo 3, quando Pedro e João eles sobem ao templo. Quem sobe ao templo para orar, me responda você, eu pergunto. Quem sobe ao templo para orar, em outras palavras, ele não está fazendo isso porque ele quer ter comunhão, ele quer conversar com Deus, ele tem um encontro com Deus? Ou não é por isso? Quem que eles encontram na porta ali, o bendito que eles encontram na porta, não é o paralítico lá? Pois bem, paralítico, faz um pix na minha conta aí. Se fosse hoje ia ser assim, né? Mas me dá uma esmola aí, me dá alguma coisa. Os dois que estavam entrando no templo olham para ele e falam assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Levanta e anda. O camarada entra, pode ler lá na Bíblia, Atos acho que é capítulo 3. Eu não disse que ia abrir a Bíblia, mas pastor e Bíblia meio que tem um imã, né? Espera aí rapidinho, não vou abrir muito, mas deixa eu só conferir. Obrigado, nem abri mais, pronto. A Bíblia fala que eles fazem eles têm essa atitude de, né, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele homem, ele levanta, as pernas dele vai se firmando, ele era de nascença, a Bíblia diz, né? E aí ele entra no templo, saltando, pulando e louvando a Deus. Pensa nisso, irmãos. Pensa com carinho, pensa com atenção.
O meu encontro com Deus, ele faz coisas extraordinárias na minha vida e na vida de tantas pessoas que Deus quer salvar. Na vida de tanta gente que Deus quer abençoar. E eu digo para você, recai sobre mim e recai sobre você, sobre cada pessoa que anda com Deus, a responsabilidade de ter um encontro com Deus, de ter mesmo um encontro com Deus. Um pastor que não tem um encontro com Deus para fazer um determinado culto, ele não vai levar ninguém para lugar nenhum. Você não é bobo, irmãos, mas você sabe quando o pastor está inspirado, quando o pastor está no fogo, assim, me perdoe falar. Parece que, me perdoe o termo que eu vou usar, não quero ser vulgar aqui, mas parece que ele dormiu com você, que ele está pregando, ele está falando exatamente o que você está sentindo, o que você está passando. Já aconteceu com você? Né? Eu já cheguei em casa e comecei a tampar as tomadas. Tem câmera aqui em casa. Não, já viu essas notícias aí que o pessoal estava alugando quarto pelo Airbnb e tinha câmera para espiar os outros? Uma vez o pastor estava pregando e eu falei, aonde? Cadê? Aqui, ó. Né? Achava que tinha câmera em casa, porque tudo que o pastor pregou lá no altar, meu Deus, estava vivendo isso aqui. Teve um dia desse, eu estava assistindo um missionário, daí foi até engraçado. O missionário teve um problema de saúde, na época lá do Covid, foi antes dessa situação. E o missionário estava assim, sentadinho e tal, pregando sentado. Lembra que uma época o missionário estava pregando sentado? Aí eu, no meu coração, eu não falei com a boca, mas no meu coração eu disse assim, missionário levantar agora fazer uma oração, eu vou fazer uma oração com ele. Irmãos, ele levantou, falou assim, fica de pé você também que eu vou orar por você. Eu falei, credo? Eu fiz sinal da cruz assim, né? Eu falei, avestruz, ave Maria. Vou orar lá então agora, né? Parecia que ele estava ouvindo eu falando que se ele ficar de pé agora eu vou orar com ele. Ele falou, eu vou ficar de pé aqui, você fica de pé aí também. Eu falei, meu Deus do céu, tá bom. Sabe, irmãos, quem tem um encontro com Deus, ele tem essa condição de levar outras pessoas a terem um encontro com Cristo. E, irmãos, eu acredito que também é o desejo de Deus por nós. Amém? É o desejo de Deus por nós. Eu vou falar para você que, dentre tantas coisas que eu possa desejar, talvez essa seja uma das primordiais. Eu quero ter um encontro com Deus. E eu quero que o meu encontro influencie quem vem depois de mim. Eu não sou eterno, no sentido físico, né? Eu sei que eu sou uma pessoa que vai morar no céu e você vai morar no céu também, amém? Né? Mas eu sei que uma hora o meu tempo passa e quem sabe Deus queira me estabelecer em outro lugar, ou quem sabe não, mas eu sei que eu não vou ficar para semente, eu vou morar com Jesus no céu. Quem fica depois de mim? Quem fica, digamos, para fazer o que hoje eu faço e coisas do tipo? Eu quero ter um encontro com Deus para que eu possa ter essas pessoas depois de mim. Pode ser, sei lá, eu falo assim, não sei o que Deus tem preparado, mas eu penso muito, por exemplo, no encontro que eu tenho com Deus com relação à minha família. Eu preciso ter um encontro com Deus, recai sobre mim essa obrigação. Eu quero ter um encontro com Deus, por quê? Porque o meu encontro com Deus vai abençoar a minha família. Eu preciso ter um encontro com Deus, porque se eu tiver um encontro com Deus, ainda que eu não tenha assim coisas mirabolantes, faça coisas, mas isso vai influenciar outras pessoas. Se eu tiver um encontro com Deus e de repente eu estiver sendo usado no altar ou dentro de casa, seja como for, as pessoas vão ser influenciadas por esse encontro com Deus. Meu filho, outro dia desse, aleatoriamente, ele chegou para mim e falou assim, pai, não quero ser pastor. Eu falei, tá bom. Você não vai nem perguntar por quê, pai? Prossiga. Vai, desabafa, fala. Ele falou, pai, todo pastor fica careca. Eu falei, você não falou isso não, cara. Ele falou, pai. Aí ele começou, né? Pastor lá, nem cabelo não tem mais. O outro, desse jeito. O outro, ó, vai lá ver, pai. Ele falou desse jeito. Eu não quero ficar careca. Você aí, ó. Ele fez assim, ó. Você aí, ó. Ele fez assim, ó. Você, ó, tá ficando calvo. Ele me chama de calvo. Você é calvo. Irmãos, nesse ponto eu não ligo. Mas se eu tenho um encontro com Deus, eu consigo influenciá-lo naquilo que ele tem que ser. Eu não quero que meu filho seja pastor porque eu sou pastor. Longe de mim almejar isso. Mas eu sei que o meu encontro com Cristo vai permitir o meu filho ser o que ele tem que ser.
Eu tenho isso, eu tenho essa convicção. Se eu tiver um encontro com Cristo, eu falo isso muito com ele, às vezes até conversando com ele, eu até fico emocionado com ele ali conversando. Ele fala assim: filho, o que você quer ser? Aí fala: qualquer coisa, pai, menos pastor. Enfim, mas o que você quer ser? Aí ele fala: pai, eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo outro e tal e tal. Ele nem sabe o que ele quer ser ainda. Mas eu falo: Deus, eu quero ter um encontro contigo, para que quando chegar a hora dele decidir o que ele tem que ser, seja por reflexo daquilo que eu estou gerando no coração dele. Eu estou criando no coração dele. Lá fora, lá no mundo, eles costumam dizer o seguinte, que quando um pai ele tem uma postura dentro de casa, diz que o filho copia. Você já ouviu essas histórias? Né? Você ouviu essa história, por exemplo, se o pai é bravo com a mulher dele, se um homem é bravo com a mulher dele, diz que o filho, por menor que seja, ele vai ser parecido com... Né? E aí, irmãos, eu fico pensando, espiritualmente falando, isso também tem a ver. Se eu tenho um encontro com Deus, se eu ando com Deus, se eu estou na presença de Deus, se eu sirvo a Deus, se eu clamo a Deus, se eu busco a Deus, meu filho também vai ser. Vai seguir esses passos. Não só meu filho, mas os meus parentes, as pessoas com quem eu convivo, enfim. E se eu andar no caminho certo, eu vou conseguir influenciá-los. Então, irmãos, eu não sei aonde, no que você vai aplicar essa palavra, que eu espero tenha assim, sido clara para você. Mas eu desejo no meu coração, pelo menos essas duas coisas, essas duas informações. Você precisa ter um encontro com Cristo. Que encontro é esse? É aquele encontro onde você vai se despojar de qualquer superficialidade. E você vai falar: Deus, é exatamente o que eu preciso, é exatamente o que eu quero. Eu quero as coisas claras, do jeito que elas têm que ser. Eu vou ter esse encontro com Cristo. E o segundo ponto é pensar que o seu encontro com Cristo é uma responsabilidade que vai levar outras pessoas a também terem um encontro. Eu tenho certeza que à sua volta, não agora, né, nesse exato momento, mas à sua volta nós temos pessoas que virão para Deus depois que você tiver esse encontro com Ele. Lembra também do endemoniado gadareno? Vamos ficar de pé já para a gente fazer uma oração, né? Você já ficou bastante tempo me ouvindo, mas você lembra do endemoniado gadareno? Vivia nos sepulcros. Camarada, a Bíblia fala que não tinha quem conseguia prender ele, amarrar ele, que ele arrebentava aquelas correntes. E a Bíblia diz que Jesus entra lá, faz a libertação, ocorre aquela libertação toda, e aí a gente tem a informação de que ele quer ir com Jesus. Aí Jesus olha para ele e fala assim: não, você vai lá para Decápolis, né? E lá em Decápolis você vai mostrar para os seus, né, o que aconteceu com você. Em outras palavras, o que tinha acontecido com ele? Ele tinha tido um encontro com Jesus. O cara era doido da cabeça. Lá perto de onde você mora, tem algum doido lá onde você mora? Todo mundo conhece um doidinho lá num bairro, né? Lá perto de casa tinha um. Deixa eu só contar isso aqui para você. O cara era doido, assim, que esse doido de pedra. Aí um dia teve uma festa na comunidade, lá para não dizer favela, quebrada, né? Mas eu sempre morei em quebrada assim, né? Aí teve uma festa na comunidade e o dono de uma padaria fez uns espetinhos. E o doido tá lá do outro lado. Aí o dono da padaria falou assim: você quer ver como é que ele não é doido? E eu só olhando assim, né? Aí o dono da padaria fez assim. Aí o doido... Aí ele veio. Aí o dono da padaria falou assim: você quer do quê? Espetinho do quê? Aí ele fez assim, aqui, ó. Aí ele pegou, comeu espetinho, comeu 2, comeu 3, que eles comeu uns 8. Aí daqui a pouco o dono da padaria falou assim: vem cá, você não é doido, não? Você só se faz de doido, né? Ele falou assim: é vocês que acham que eu sou doido, eu não sou doido, não. Foi desse jeito, desaforado pro dono da padaria. Eu não sou louco, não. Aí ele olhou e falou assim, daqui a pouco ele saiu, igual doido. Os outros que achavam que ele era doido, ele não era doido coisa nenhuma, né? Mas, irmãos, o endemônio gadareno era louco da cabeça, doidão de pedra, ninguém conseguia prender, morava no cemitério. Quem mora no cemitério é normal? Eu moro na frente do cemitério. Mas quem mora dentro do cemitério é normal? Não é normal. E aí a Bíblia diz que Jesus vai lá, abençoa ele, transforma a vida dele. E agora? Você já teve um encontro com Cristo. Agora você vai apontar o caminho para outras pessoas.
Agora, de você vai ser uma turma que vai vir depois, né? Imagina, a Bíblia não dá número, mas quanta gente aquele homem não deve ter abençoado contando a história dele? Quanta gente, né? Porque ele não era, como diz um amigo meu, ele não era pouca porcaria, ele era bastante porcaria. E aí, meu irmão, ele vai, Deus liberta, enfim, a obra é feita através da vida dele agora para outras pessoas. Irmãos, considere isso que eu estou te falando. Deus quer te usar. Deus quer te abençoar. Você que abre cultos, pensa nas suas orações, o que você tem, como você tem conduzido as suas aberturas. Pode ser que das suas aberturas alguém seja curado de câncer. Alguém reata um casamento, alguém, sei lá, um jovem queira fazer o que você faz. Eu olhava os ministros que vieram antes de mim e falava assim, um dia eu quero estar lá igual esse cara. Hoje eu estou aqui fazendo a obra, enfim. Mas, irmãos, pensa nisso. Deus quer te usar. Lembre-se, isso não é explícito na Bíblia, mas pensa no seguinte: o que Deus queria tratar com Samuel e através do Samuel, ficou na pessoa do Samuel. Ele não tratou com ele. O Eli já estava mais para lá do que para cá. E o que foi para o Samuel, foi para o Samuel. Deus quer nos usar. Deus quer nos abençoar. Nós não podemos nos zegar disso, tem aquele outro ponto que eu considerei com você, mas a gente tem que ter essa ótica. Deus, eu estou precisando ter esse encontro, eu estou precisando ter esse ponto aqui com o Senhor, averiguar se de fato eu não estou sendo desleixado, se eu não estou indo assim, meio que no banho-maria. Você sabe o que é banho-maria, né? Esquenta, mas não queima. Será que é assim mesmo que eu tenho que levar a coisa? Eu acho que não, eu acho que o negócio é incendiar mesmo. Amém? Feche os seus olhos então em nome de Jesus.